Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Brian e estarei apresentando para vocês um pouco dos operadores do cálculo proposicional. A princípio nós temos 5 operadores, né, que possuem sentidos bem fáceis de serem compreendidos, bem primitivos. O primeiro é a negação, que a gente utiliza a expressão não é o caso que. Nós temos o e, nós temos o ou, esse ou ele é inclusivo. Então, por exemplo, eu tenho uma proposição dizendo que, uma proposição P, né? Dizendo que Lula é presidente do Brasil e que Lula é político. Tá? Então, o Lula pode ser político e pode ser presidente do Brasil. Uma coisa não precisa excluir a outra utilizando o ou inclusivo, tá bom? Aí nós temos aqui o se então, e nós temos também o se e somente se. O se então seria, por exemplo, se está chovendo, então a rua ficará molhada. Tá? E o se somente se, né, a gente refere-se ali a uma condição específica, somente se aquilo ocorrer, né, vai acontecer ali a consequência, tá bom? Temos aqui alguns símbolos diferentes também que a gente utiliza como substituto. Então, ao invés do tio, por exemplo, a gente pode utilizar o sinal de menos ou este sinal aqui para fazer a operação de negação. Podemos utilizar esse aqui, inclusive esse aqui é até mais utilizado, tá, do que este aqui, este comercial. Esse comercial é utilizado mais em linguagens de programação, mas quando a gente se trata de lógica, geralmente o chapeuzinho aqui é mais utilizado, tá? O ou é esse sinal mesmo, esse V. Esse V ele vem de uma palavra em latim que significa véu, tá? Por isso que ele é utilizado ali, né, como V. O véu se refere à ideia de poder selecionar entre uma coisa e outra, né? Então se refere ali, tem uma origem ali no latim, tá? O se então pode ser usado essa notação. Essa notação é utilizada no princípio matemática, ali foi adotada ali por Bertrand Russell. E se somente se tem esses três aqui que significa ali a questão de igualdade, né, de equivalência, né? Então a gente pode estar utilizando ali esses símbolos aqui, tá bom? Vamos mais adiante então. Não entrarei em detalhes de como que se aplica na linguagem ordinária no primeiro momento. A gente vai se preocupar mais com a simbologia, o que a gente pode fazer de relações aqui no sentido da lógica, tá bom? Nós temos, por exemplo, aqui a ideia do silogismo disjuntivo, né? Então nós temos P o que, não P, portanto que, tá? Esses 3 pontos significam portanto, tá bom? E ele pode ser escrito horizontalmente, né, com as premissas separadas por vírgulas. Então nós temos aqui, por exemplo, a primeira premissa, temos a segunda, aqui separada aqui por vírgula, e este símbolo aqui significa os 3 pontos também, então ele significa portanto, tá bom? E esse símbolo é chamado de traço de asserção, né? É um legado que a gente teve ali de Gottlob Frege na obra Conceitografia. A gente vê já essa anotação ali sendo utilizada, né, para fazer esse processo. E ela afirma basicamente que a fórmula, né, à sua direita pode ser deduzida, né, utilizando como premissa somente as fórmulas que estão à esquerda. Então a gente tem ali as premissas de um lado, do lado esquerdo, né, desse lado aqui, separadas por vírgula, e no lado direito nós temos ali a dedução, né, ou a gente pode dizer a conclusão, né, do argumento, tá bom? Então vamos em frente. Então vamos lá. Observe que essas fórmulas são construídas a partir de 3 conjuntos de símbolos, tá? Então a gente tem ali todo o nosso arcabouço para a construção, né, da simbologia da nossa linguagem lógica, né? Então nós temos as letras sentenciais e para denotar ali, né, as proposições, tá? Então, por exemplo, a gente pode dizer que nós temos ali S
sendo uma proposição, podemos colocar um índice na letra aqui para representar infinitas proposições, S1, S2, S3 e assim por diante. A gente vai ter os operadores lógicos que foram apresentados ali, e nós vamos ter os parênteses, né, para fazer fórmulas bem formadas, ou a chamada well-formed formulas, tá bom? E a gente vai separar a princípio, na nossa linguagem formal, né, os símbolos lógicos e os símbolos não lógicos, né? Então, os símbolos lógicos são os operadores lógicos e os parênteses. E os símbolos não lógicos são as letras sentenciais que vão estar assumindo ali interpretações diferentes em diferentes contextos que se referem às proposições que você vai estar tratando, né? Pode ser que num argumento P esteja configurado como hoje é terça-feira e num outro problema P pode estar configurado como a princesa oferece um jantar, né? Ou coisas desse sentido. E nós temos aqui, a princípio, 3 regras que a gente utiliza para definir, né, se uma certa fórmula, né, na nossa linguagem lógica, ela é uma fórmula bem formada ou não, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, regra número 1, qualquer letra sentencial é uma well-formed fórmula, ou uma fórmula bem formada. Então, por exemplo, a gente pode utilizar a letra φ, né, pegar aqui, pegar a letra φ, e a gente... Nossa, esse φ tá horrível, peraí pessoal, aqui, podemos pegar φ e dizer que isso aqui é uma proposição, tá? Então, qualquer letra sentencial, a gente pode dizer letra A, ou letra B, ou letra C, para representar ali as proposições, tá? A gente pode utilizar. Nesse caso, a gente está usando letras gregas, então não se assustem, são apenas formas de representar uma proposição, tá? E 2, se φ é uma well-formed fórmula, então não φ também o é, tá? E a última regra, se φ e psi, né? Aqui nós temos φ e psi. Se φ e psi são fórmulas bem formadas, então, entre parênteses, temos φ e psi, entre parênteses, φ ou psi, φ condicional psi e φ bicondicional psi, também o são, ok? Então, a princípio é isso. Então, considerem essas letras gregas, a princípio, como se fossem letras, a princípio, que representam proposições, tá bom? Para ficar um pouco mais claro e compreensível o que nós estamos dizendo aqui. E vamos lá, vamos resolver alguns casos aqui, alguns exercícios. Vamos utilizar as regras de formação para determinar quais das fórmulas são fórmulas bem formadas e quais não são, tá? Então, por exemplo, na letra A gente sabe aqui que R ela é uma fórmula bem formada, porque pela primeira regra, qualquer letra sentencial é uma fórmula bem formada. E se a letra ela é uma fórmula bem formada, então a negação dessa letra sentencial também é, tá? Então, a gente pode aplicar essa regra várias vezes. Então, por exemplo, a gente tem aqui 3 negações. Então, a gente pode ir aplicando essa regra várias vezes a fim de validar se isso é uma fórmula bem formada ou não. Nesse caso, tá? Isso é uma fórmula bem formada, tá bom? Por quê? Porque ela tem o R, a negação de R também é uma fórmula bem formada, a negação de R também é uma fórmula bem formada, e a negação da negação da negação é uma fórmula também bem formada. Então, a gente vai fazendo esse processo ali, digamos assim, recursivo ali para verificar se a fórmula é bem formada. Essa que não é, por exemplo, por quê? Porque ela está entre parênteses. Pela nossa regra, a gente só pode considerar a negação fora ali do parênteses, né? Nós temos essa letra aqui, ó, PQ não é. Por quê? Porque está misturando aqui 2 letras sentenciais e não temos uma regra para validar se é uma fórmula bem formada, então ela não é participante ali do processo. P e Q, né? A gente vê aqui, por exemplo, na regra 3, que quando a gente for fazer um condicional entre 2 proposições, a gente vai precisar colocar o parênteses. Então, por esse motivo, isso aqui não é uma fórmula bem formada. Agora, esta aqui já é, porque já está contendo
né, tem o parênteses ali contido. A gente percebe que as letras sentenciais elas são fórmulas bem formadas. O condicional com parênteses é uma fórmula bem formada e a negação fora, sem o parênteses, também é uma fórmula bem formada ali no contexto mais global da fórmula. Então, sim, isso aqui é uma fórmula bem formada. Tá? P e Q, né? Se a gente for analisar a regra aqui, ó, P e Q entre parênteses está contemplando, e essa fórmula aqui dentro do parênteses mais abrangente também está contemplando, né? Porque, por exemplo, temos um condicional e ele está dentro do parênteses, e essa fórmula aqui, P e Q, também está dentro do parênteses conforme a regra. Então nós podemos avançar aqui dizendo que é uma fórmula bem formada. Essa aqui não seria uma fórmula bem formada, né? Porque faltaria os parênteses aqui, né? Para termos uma fórmula bem formada, como a de cima. Então isso aqui não é uma fórmula bem formada. Nós temos aqui, né, que P e Q é uma fórmula bem formada, não P e não Q também é uma fórmula bem formada, né, por conta do parênteses, e porque a negação não está acompanhada de parênteses, né, ela está ali próxima ali da letra também. E temos uma negação aqui fora também, que vai tornar toda a expressão como uma fórmula válida, tá? Então, muitas vezes você, só de bater o olho, né, a princípio você já vai saber se é uma fórmula bem formada ou não. É mais questão de prática mesmo, identificar se está tudo muito organizado, seguindo aquelas regras ali, tá bom? Essa aqui, por exemplo, P e Q estão entre parênteses, tem o operador OU aqui, e esse aqui também está entre parênteses, e a expressão como um todo está entre parênteses. Se você perceber aqui, a gente tem essa expressão aqui também com ou entre parênteses, então a expressão toda, como um todo, também é uma fórmula bem formada, né? Esta aqui não, né? A gente não pode colocar parênteses em letras sentenciais, então isso aqui não vai ser. Esta aqui está faltando parênteses, né? Para realmente fazer ali o operador. Então, isso aqui não seria uma fórmula bem formada, tá bom? Esta fórmula aqui está entre parênteses, utilizando a conjunção, que é o operador e. Está negando ali a letra sentencial, que também é uma fórmula bem formada, está tudo entre parênteses, então nós temos aqui uma fórmula bem formada. Esta aqui nós estamos utilizando também em parênteses, utilizando a conjunção. Estamos utilizando a letra sentencial aqui e estamos colocando a negação entre parênteses, né? E neste caso aqui a gente vai considerar que é uma fórmula bem formada, tá? A princípio. E este aqui, né, nós temos aqui entre parênteses e nós temos duas negações, então sim, é uma fórmula bem formado, tá? Neste caso aqui em particular, né, no caso N, a gente percebe, né, que até esta parte aqui, na verdade, perceba que temos aqui, né, entre parênteses, está fechando aqui, né, está fechando aqui, está fechando aqui, né, no bicondicional. E isso tudo se torna uma fórmula bem formada. E aí a negação de uma fórmula bem formada também é bem formada. Então, por isso que a letra N é uma fórmula bem formada, tá bom? Então, temos aqui alguns exemplos, né, de como que a gente faz essa justificação. Então, passei um apunhado para vocês aqui, para vocês entenderem um pouquinho de significado de cada símbolo, símbolos alternativos, o que isso representa, né, essa parte, essa expressão horizontal, né, como é que é escrito horizontalmente, e a questão ali das fórmulas bem formadas, que são fórmulas que a gente precisa escrever de uma forma correta, a fim de identificar se a fórmula é expressável de forma válida ali no cálculo proposicional ou não. A princípio, algumas dessas regras serão omitidas, tá, ao longo do curso,
Mas, a princípio, o importante é que não haja modificação no significado das proposições, que a gente consiga compreender e não haja nenhuma espécie de mal entendido, tá? Mas a gente vai fazer esses combinados ao longo do curso e vocês vão conseguir compreender. Mas caso vocês quiserem fazer na forma formal, mesmo de fato com uma forma bem formada, utilizando as regras, nós temos aqui disponível, tá bom? Então é isso, galera. Até a próxima e valeu!